Funções essenciais da Justiça, do Poder Judiciário, questão de número 501. Como prevê a Constituição Federal no tocante ao Poder Judiciário, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se... Qual a resposta correta? O gabarito é a letra A, exceto se previamente autorizados mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. O artigo 127, parágrafo 6º, pessoal. Isso é matéria do direito financeiro, né? Durante a execução orçamentária do exercício, dentro daquele período, dentro de um ano, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem o limite da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas poderá haver quando previamente autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Créditos suplementares ou especiais devem ser previamente autorizados, ou seja, na hora que for feita a LDO, na hora que o Ministério Público for elaborar sua proposta de orçamento, ele vai enviar já a possibilidade, esse pedido de suplementação ou de abertura de créditos especiais. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Continuando, questão de número... Outra questão que caiu em 2010, semelhante, já que está com gabarito. Olha, durante o exercício financeiro no qual ocorre a execução orçamentária do Ministério Público da União, não pode haver a realização de despesas ou assunção de obrigação que extrapole os limites estabelecidos na LDO, exceto se previamente autorizados mediante abertura de créditos suplementares ou créditos especiais. Pessoal, observe que é previamente, essa autorização é prévia, ok? Continuando então, questão de número 502. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. Isso se encontra no artigo 128. No inciso 1, olha, o Ministério Público abrange, inciso 1, o Ministério Público da União. No Ministério Público da União nós temos esses quatro divisões: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Distrito Federal, ele é mantido pela União, portanto nós temos o Ministério Público do Distrito Federal, que compreende o Ministério Público da União, e o território integra a União, portanto o Ministério Público de Territórios também pertence aí ao Ministério Público da União. Nós temos essas 4 possibilidades, além da existência do Ministério Público dos Estados. Tranquilo? Voltando à questão, está de acordo com o que nós acabamos de ver. Questão de número 503. Nos termos da Constituição Federal, por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra D. O Ministério Público da União tem por chefe o PGR, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes de carreira maiores de 35 anos após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Para o mandato de 2 anos, permitida a recondução. Isso se encontra no artigo 128, parágrafo 1º. Vamos reler. O Ministério Público da União tem por chefe quem? O Procurador-Geral da República. Não é de Justiça, da República. Dentre integrantes de carreira maior de 35 anos, após aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Aquela sabatina do Senado Federal. Para mandato de 2 anos, permitido a recondução. É possível, então, a recondução. E o mandato do PGR, Procurador-Geral da República, é de 2 anos. Continuando, questão de número 504. Considere a seguinte situação hipotética. Brena é Procuradora-Geral da República, tendo em vista as graves acusações de atos de improbidade administrativa,
o presidente da República, por sua iniciativa, pretende destituí-la. Neste caso, a destituição do PGR por iniciativa do presidente da República. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra D, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado. Assim como o PGR é necessário para exercer sua função, aprovação pela maioria absoluta do Senado, também para sua destituição é necessário a maioria absoluta do Senado. Vejamos, artigo 128, parágrafo 2º. A destituição do PGR por iniciativa do presidente da República deverá ser precedida de autorização de maioria absoluta do Senado Federal. Prosseguindo, questão de número 505. No que se refere às funções essenciais à Justiça, por favor, marque a sua resposta. O gabarito. Letra C. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Nós já vimos isso, que é permitido uma recondução. Mas olha, os Ministérios Públicos dos Estados e Distrito Federal e Territórios vão formar então essa lista tríplice dentre os seus membros integrantes de carreira, na forma da lei, e serão enviadas para que o presidente da República, o chefe do Executivo, possa escolher ali o procurador. Na realidade, aqui é a escolha do chefe executivo estadual. Ele vai escolher ali seu procurador-geral, ali do caso do Estado. Agora vejamos as outras, porque eles estão erradas. Olha, a letra A. O Ministério Público da União tem por chefe PGR nomeado pelo presidente da República, dentre integrantes da carreira com mais de 35 e menos de 65. Não tem isso, não existe essa exigência de menos de 65 anos de idade. Após aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitido uma ou mais recondução? Não, permitida uma recondução. Letra B. A destituição do PGR por iniciativa do presidente da República deverá ser precedida de autorização na maioria de 2/3? Não, nós sabemos que é da maioria absoluta. A letra D. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal? Não, esse torna a questão errada. Eles poderão ser destituídos por deliberação do poder do legislativo respectivo, mas é maioria absoluta. Agora, letra E. Leis, está errado, está faltando aqui complementar. Então, leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa não é reservada, é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Isso se encontra, pessoal, nos parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 127. Desculpa, 128. Então, nós temos aqui todo o texto que nós vimos, as questões corretas, o que está incorreto e a correção. Aqui no parágrafo 1º não existe aqui a exigência que seja menos de 65 anos e é permitida a recondução, não várias reconduções. A destituição do PGR por maioria absoluta. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Legislativo, na forma de lei complementar. E o parágrafo 5º, leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada, não é reservada, é facultada aos respectivos procuradores gerais. Vão estabelecer a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. E vejamos, olha aqui o parágrafo 3º, que é o gabarito. Os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Executivo, no caso do governador do Estado, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução.
Continuando, questão de número 506. Os membros do MP gozam de vitaliciedade após 2 anos de exercício e só perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgada. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. Vejamos o que diz o parágrafo 5º desse artigo 128. Leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente a seus membros. Inciso 1. As seguintes garantias. Letra A. Vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgada. Olha, então os membros do MP gozam sim de vitaliciedade após 2 anos e só perdem o cargo por sentença transitada em julgada. Mas eles também têm a inamovibilidade, salvo por interesse público. Então, essa inamovibilidade não é absoluta. Eles podem ser movidos para outro lugar. Então, por quê? Por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa, ok? Então, essa inamovibilidade, ela existe, só que ela não é absoluta. E quanto à vitaliciedade, após 2 anos de exercício, eles se tornam vitalícios, não perde o cargo mais, somente por sentença judicial transitada em julgado. E eles ainda gozam de irredutibilidade de subsídio, na forma do artigo 39, ressalvado aquelas questões constitucionais que a gente já viu. Então, existem essas possibilidades, as exceções, mas o que cai na prova é a regra. Irredutibilidade de subsídio é absoluta? Não, mas em regra é irredutível. Continuando, questão de número 507. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A seus membros é vedado, exceto o gabarito. Letra B. Exercer magistério. Olha, exceto. Então, não existe essa vedação. Se houver horário compatível, ele pode sim exercer a carreira de magistério. Portanto, olha, é vedado ao membro do Ministério Público exercer a advocacia, não pode ser um promotor de justiça, um advogado, participar de sociedade comercial, exercer atividade político-partidária, estar filiado a partido político, exercer, não pode. E a letra E, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Para nós, o que interessa é que é proibido qualquer título, pretexto, auxílios, contribuições. Ele não pode receber benefícios, doações de pessoas físicas ou entidades públicas ou privadas. Agora, cuidado que pode cair na prova. Isso aqui, ressalvado exceções, desde que estejam previstas em lei. 508. Apenas antes de entrar na questão 508, vejamos o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, ele traz as vedações. Então, nós temos aqui, olha, receber a qualquer título, sob qualquer pretexto, honorários, porcentagens ou custas processuais, ele vai receber o seu salário, sua remuneração, seu subsídio, exercer a advocacia, participar da sociedade comercial, exercer, ainda que em casa, em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então, o magistério é permitido, salvo, portanto, uma de magistério. Exercer atividade político-partidária e receber aquelas doações de pessoas físicas, etc., salvo se estiver previsto em lei. Continuando, 508. A defesa dos direitos e interesses das populações indígenas é uma das funções institucionais do Ministério Público. Certo ou errado?
Se você marcou certo, você acertou. Artigo 129. São funções institucionais do MP. Inciso 5º. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Olha, funções institucionais. Próxima questão. Entre as funções institucionais do Ministério Público estão o controle da atividade policial e a requisição de diligências investigatórias e da instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Certo ou errado? Se você marcou certo, acertou. O Ministério Público, ele é o dono da ação penal. Então, olha, artigo 129. São funções institucionais do MP. Exercer o controle da atividade policial. Controle na forma de lei complementar, mencionada no artigo anterior. Isso aqui não nos interessa agora. 8º. Requisitar diligências investigatórias. Cuidado aqui, pessoal. Tomem cuidado. Olha, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. O Ministério Público não instaura inquérito policial. Ele requisita a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Ele precisa de elementos, de indícios, de vestígios, de argumentos. Ele precisa desse material, dessa dilação, dessa prova, para que ele possa oferecer uma denúncia, já que ele é o dono da ação penal. Então, exercer o controle da atividade policial, requisitar investigação, instauração de inquérito policial. Para encerrar o vídeo, questão de número 510. Segundo a Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público, exceto o gabarito. Letra E. Exercer a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Olha, pessoal, o artigo 129, inciso 9, diz o seguinte, olha, o artigo 129, ele fala, são funções institucionais do Ministério Público. Então, essa é uma delas. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Ele não pode, um promotor de justiça, um procurador, ele ser consultor de entidades públicas ou exercer consultoria jurídica. Ele não pode ser. E ainda não pode também, é vedada a representação judicial. Então, ele pode exercer o quê? Outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Por exemplo, o Ministério Público integra o Conselho Penitenciário. Não está aqui na Constituição. Conselho Penitenciário. Então, é compatível, sim. Ele vai fiscalizar ali a execução da pena. Como que está sendo a execução da pena no sistema prisional. É compatível. Então, ele pode exercer outras funções. O rol da Constituição Federal não é taxativo. Todas as outras aqui estão corretas. A gente vai ver o rol completo das funções agora. Vejamos, olha. Artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública. Ele é o dono da ação penal. Função privativa do Ministério Público. 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nessa Constituição, provendo as medidas necessárias à sua garantia. 3. Promover o inquérito civil, olha, também inquérito civil, a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social no meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Observe aqui, pessoal, que ele promove inquérito civil e ação civil pública. 4. Promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. Então, a ação de inconstitucionalidade e para fins de que intervenção da União e dos Estados. Função quem? Função institucional do MP. Inciso 5º. Inciso 5. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
6. Expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma de lei complementar respectiva. Nós temos aqui, é interessante, que o Ministério Público ele não atua somente na esfera ali jurisdicional, ele vai também atuar nas questões administrativas, no processo administrativo. Então, expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência. 7. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma de lei complementar. 8. Requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial. Então, nós temos que tomar cuidado, porque no inciso 3, ele promove inquérito civil e ação civil pública. Aqui ele não promove a instauração do inquérito policial, ele vai requisitar. E 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas desde compatíveis. E é vedado aqui a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, ok? Terminamos aqui esse vídeo. No próximo a gente dá continuidade falando ainda do Ministério Público. Nós teremos aqui ainda alguns vídeos sobre Ministério Público, sobre a Advocacia Geral da União e logo em seguida a gente vai entrar na defesa do Estado e das instituições democráticas. Vamos falar do Estado de Defesa, Estado de Sítio, matéria que sempre cai em prova. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.